Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou trazendo um vídeo aqui bem interessante hoje sobre diagnósticos. É bem comum, ao fazermos diagnósticos, principalmente ali dentro das centrais, às vezes a gente não ter uma boa noção, ou até mesmo errar no diagnóstico, trocando peça que não precisa. O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? É claro que uma boa rotina de teste, sem dúvida, é importante. Mas existem algumas coisas que nós temos que levar em conta na hora de fazer um diagnóstico. O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um diagnóstico que a gente pode fazer dentro do circuito de alimentação de uma central. Na verdade eu vou usar como exemplo aqui um G7, tá? Mas o exemplo se aplica a qualquer outra, beleza? Então nesse vídeo eu quero ilustrar para vocês alguns pontos que podem nos ajudar quando nós não temos alimentação dentro da central. O que fazer? Por onde começar? O que pode realmente causar esse tipo de defeito? Assiste o vídeo que está bem legal. Antes da gente começar o vídeo, aqueles recados de sempre, galera? Peço para vocês aí que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, Importante isso. E também deixe o seu like, beleza? O like ajuda muito e nos incentiva a trazer ainda mais conteúdo para vocês aqui. Como eu falei, na chamada, o vídeo de hoje tem por objetivo mostrar para vocês algumas coisas que podem acontecer no diagnóstico. Eu quero ilustrar para vocês o que fazer quando você tiver com uma central na mão e ela, porventura, não ter os padrões de alimentações ideais ali dentro. O que pode realmente causar esse tipo de coisa. E você assistindo o vídeo, com certeza você vai ter uma noção bem melhor quando chegar uma central com essa condição aí para você. E com certeza vai te ajudar ainda mais a fazer o diagnóstico. Outro detalhe, pessoal. Maiores informações nós teremos dentro do nosso curso, tá? Essa aula aqui é praticamente um trecho que nós tiramos do curso, e se você tiver interesse, acesse o link aqui embaixo para você ver os valores e conhecer um pouco mais sobre o nosso treinamento de reparo de centrais da linha leve, beleza? Então assiste o vídeo e no final a gente volta com alguns outros recadinhos. Pois bem, na aula passada, galera, a gente conseguiu ter uma noção bem clara aqui de como é um circuito quando ele está perfeito, quando ele tem alimentação, Então vimos aqui que eu tenho alimentação em diodo, vou ter 12 volts em muitos drivers, vou ter 5 volts vindo para o bocal, alimentando sensores, e terei também 5 volts alimentando aqui outros componentes, principalmente a parte do processador, que eu consegui ver diretamente aqui no capacitor. Então a dica é, se aqui tem 5 volts, eu posso ter certeza que em toda a placa eu vou ter 5 volts. Mas agora surge uma outra questão. E se, por exemplo, eu não tenho alimentação na placa? Quais são os possíveis causadores de defeito? A primeira coisa que você tem que analisar é se eu perco a alimentação na placa, nesse caso aqui, eu posso ter um problema na trilha. Então esse é o primeiro fator. Então o problema drástico aqui nas trilhas de alimentação do bocal fariam com que realmente eu não recebesse alimentação nem no diodo, muito menos em capacitor e em outros componentes. A segunda hipótese de você ter uma perca de alimentação é o regulador aqui, por exemplo, recebendo 12 volts, recebendo aterramento, mas não reduzindo para 5. Então você deveria analisar aqui os 5 volts diretamente no capacitor e na ausência de 5 volts aqui você vai testar o regulador, inclusive até trocá-lo, É mais recomendado fazer a troca dele. Agora, existe uma contrapartida aqui também que pode acontecer. Por exemplo, eu às vezes posso ter algum componente que compartilha da alimentação de 5 volts em curto, e aí como consequência esse curto matar os 5 volts da linha. Isso acontece com muita frequência, Por exemplo, um processador desse aqui fechando o curto, automaticamente você já teria uma ausência de alimentação aqui no capacitor, não teria 5 volts e como consequência você teria um regulador de tensão aqui que esquentaria demais. Então ele excederia o limite máximo de temperatura ali, ele trabalha com mais ou menos aí 40 graus aproximadamente. Então já teria um grande problema nesse quesito, a alimentação. Outra coisa que poderia também causar aqui uma perca de alimentação é o processador secundário aqui também, com curto. Se ele fechar um curto aqui, eu também vou ter problema na linha de 5 volts. Ou seja, existem N coisas que podem realmente causar um curto-circuito aqui.
e, consequentemente, matar a alimentação e, por consequência, matar todo o funcionamento geral do sistema, tá? Então, muita atenção nisso aí. Como que eu vou testar para saber se, por exemplo, eu tenho um curto na linha? Primeira coisa, você saber se o regulador aqui, ó, ou melhor, se o capacitor ele não está bipando entre ele, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o outro módulo aqui para não, né, para não estragar esse aqui, ó. Mas, por exemplo, nesse módulo aqui, ó, se eu testar, né, em modo de continuidade com o meu multímetro, eu vou alternar ele aqui. E a gente vai fazer o seguinte, ó, em modo de continuidade, escuta o bip aí, ó. Tá escutando, né? Se, por exemplo, eu chegar no capacitor da linha de 5 volts, colocar uma ponta aqui e a outra aqui, ó, eu não posso escutar o bip. Se eu escutar isso aqui, ó, é sinal de que eu tenho um curto na linha, né? E aí, como consequência, se eu tenho um curto na linha de 5 volts, toda essa questão que a gente comentou aí de mau funcionamento, de não acender a luz de injeção, de não entrar scanner, vai acontecer. Porque se tiver um curto em qualquer componente da linha que compartilhe, digamos assim, os 5 volts, né, eu vou ter problema. E como que eu sei quem compartilha os 5 volts aqui? É fácil, né? A gente sabe que aqui é os 5 volts que o regulador libera para alimentar a parte lógica. Então o regulador ele é bem tranquilo de você entender. Por um pino, ó, por esse primeiro pino aqui, né, ele libera a alimentação de 5 volts e essa alimentação se espalha por toda a placa. Ela vem aqui, por exemplo, para o processador primário. Ó, tá vendo? Ó o bip, ó. Então esse bip indica que a alimentação saiu do regulador, passou pelo capacitor em paralelo e veio até o processador aqui, ó. Vamos ver se mais componentes compartilham desses 5 volts. Vamos ver esse outro aqui, ó. Olha lá, olha o bip. Tá vendo? Então esse componente, se ele fechar curto nessa linha, ele mata a alimentação geral da placa. Outro que pode ser um possível causador de defeito. Vamos ver aqui em cima. Olha lá, mais um componente, esse aqui no caso, que também, ó, fecha continuidade com a alimentação de 5 volts e compartilha do mesmo ponto de alimentação. Ó, esse aqui já não compartilha da mesma linha, então não causa defeito. Vamos ver esse aqui. Esse já compartilha, ó. Tá, ó o bip aí, ó. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que todas essas peças que compartilham do mesmo ponto, da mesma origem de alimentação e que, por consequência, alimenta principalmente os processadores, se qualquer pecinha dessa fechar um curto, eu vou ter problema nos 5 volts e vou ter claramente um problema de alimentação nos processadores. E isso, por consequência, vai acarretar no quê? No mau funcionamento. Ou seja, o módulo não vai armar, não vai funcionar. É isso que eu quero dizer. E ele não funcionando, não vai acender a luz de anomalia e, principalmente, também não vai entrar o scanner. É justamente o sintoma que a gente está falando aqui, né, relacionado aí à parte da ficha de manutenção. O primeiro sintoma ficaria muito claro aqui para a gente. Curto na linha de 5 volts, sendo qualquer pecinha dessa, mata o módulo inteiro. Tá? Então fica ligado nisso também, tá, pessoal? Bom, vou tentar fazer esse defeito aqui. Ah, dá para ver ao fundo ele funcionando. Agora eu vou rapidamente com uma pinça, de forma muito rápida, tá, pessoal? Eu vou linkar aqui os 5 volts com o terra. Vamos fingir que esse componente aqui, ele acabou de entrar em curto. Então seria mais ou menos isso aqui que aconteceria. Olha lá. Morreu na hora, né? Eu só não vou ficar muito tempo com ele aqui porque o curto é forte. Mas morre na hora o módulo para. Outra coisa que vai acontecer, né, é um aumento muito significativo na corrente de consumo do módulo. Então ele vai ficar com uma corrente alta, bem alta inclusive, tá? Então tá aí. O que fazer, na verdade, quando você não tem alimentação de 5 volts? A gente consegue analisar tudo certinho, saber quem que recebe alimentação, quem que libera, e a partir daí você tem que fazer o teu diagnóstico, seguir uma rotinazinha de trabalho aqui. Primeira coisa, por que está faltando alimentação? Não está rompido os pinos aqui de cima, se não tiver tá ok.
existe uma continuidade entre o pino 35, que é a linha 15, com os demais componentes? Existe. Existe uma continuidade do terra com os demais componentes? Também existe. Então eu já posso dizer que não é problema de alimentação de 12 volts. Aí vem a segunda fase da alimentação, que é os 5 volts. Aí vem a pergunta. Testando aonde deveria ter 5 volts, eu tenho a presença dessa alimentação? Não tenho. Por que eu não tenho? Porque provavelmente está em curto. Como que eu sei que está em curto? Porque eu vou testar meu capacitor em modo de continuidade, sem alimentação, e ele vai bipar de um lado para o outro. Se ele bipa de um lado para o outro, então está errado. Por quê? Um lado dele é terra, o outro lado é os 5 volts. Ele não pode ter os 5 volts de forma alguma, né? Vai poder ter continuidade com terra. Se os 5 volts bipar em relação ao terra, os 5 volts está morto. Ele vai estar na linha do aterramento e quem domina, no fim das contas, é o aterramento. O aterramento domina toda a parte da alimentação aqui. E como consequência, qual que vai ser o sintoma? Não vai ter alimentação de 5 volts, não vou ter alimentação para processador, nem para memória, e como consequência o meu módulo não vai funcionar e não vai entrar scanner. Bom, percebeu que no vídeo nós mostramos para vocês algumas coisas que vocês têm que pensar na hora de fazer o diagnóstico. O que pode causar certos defeitos, quem controla quem, por onde a alimentação entra, por onde ela sai. Então isso tudo é sem dúvida muito importante antes da gente chegar e simplesmente trocar peça. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você realmente coloque a cabeça aí para funcionar, raciocine, de forma a conseguir chegar no diagnóstico mais preciso. E como eu falei, se você tem interesse em aprender ainda mais sobre o tema, acesse o link aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do curso de reparo de centrais da linha leve. Também preparamos para vocês um vídeo onde eu mostro um reparo na prática. Para acessar esse vídeo, é importante você se cadastrar no link que também está aqui na descrição, beleza? Um vídeo que nós preparamos com muito cuidado para que você tenha uma noção ainda melhor de como fazer reparos e o quão lucrativo isso pode ser, beleza? Outra coisa, pessoal, queria perguntar para vocês. Nós estamos com uma ideia de colocar no canal aqui um mini curso de injeção eletrônica. Nós faremos alguns vídeos, mostrando os testes que nós podemos fazer, mas agora fora da central, mostrar testes específicos, explicar como o sistema de injeção funciona, mas isso no carro. Se você acha legal, acha bacana esse tipo de ideia, coloca aí nos comentários para a gente saber se a gente dá sequência, se a gente realmente inicia isso e dá sequência ou não, tá bom? O comentário de vocês é muito importante para a gente saber se isso vai ser legal, vai ser útil para vocês ou não, beleza? Então a nossa ideia é colocar vários vídeos, mostrando testes práticos que a gente pode fazer com osciloscópio, multímetro, scanner, mas isso agora focado no veículo. O que isso vai ajudar? No teu conhecimento. Quem não conhece nada de injeção eletrônica vai começar a conhecer um pouco mais e entender, como que o módulo está interligado com o sistema de injeção eletrônica. Eu acredito que seja bem legal, mas não faremos nada se vocês aí do outro lado não estiverem de acordo, tá? Então deixa nos comentários aí para a gente saber se damos início ou não nesse projeto. Beleza? Bom, esse era o vídeo de hoje, tá, pessoal? Não se esqueça aí de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá tudo aí embaixo também. A gente coloca bastante conteúdo extra, coisas que não vêm aqui no ar pelo YouTube, muitas vezes estão lá no Facebook. Então acessa lá, dá uma força pra gente, curte a nossa página e claro, pessoal, sempre com o objetivo de trazer coisas interessantes e trazer informações técnicas de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!